Oi pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Unix básico, o assunto de hoje é o VI. O VI ele é o editor de textos padrão do Unix. E você vai encontrar esse editor em praticamente todos os tipos de Unix. Se você quiser se especializar em HPUX, em NX, em Red Hat, independente do segmento que você for, o VI ele é o padrão. Existem outros editores de textos, você vai ver o ED, dependendo da linha de Unix que você seguir, principalmente Linux, tem alguns editores com mais recursos interativos, etc. Mas eu sempre indico, para quem está começando, para quem quer seguir essa carreira em Unix, utilizar o VI, se adaptar ao VI, porque é um editor padrão e encontrado em todos os lugares. Fora que é uma ferramenta que tem uma gama de opções muito grandes. Ele é muito configurável e é muito poderoso, principalmente para quem precisa dele para desenvolvimento de scripts, trabalhar com arquivos de configurações um tanto quanto complexos. Então, invistam no VI, ok? A gente sabe que a edição de textos é uma das tarefas mais frequentemente executadas, seja o estudante que está fazendo um texto, seja um administrador de sistemas, um programador. Todo mundo necessita constantemente da criação de arquivos. E-mail, por exemplo, né? A gente está sempre escrevendo e-mail, ou seja, a gente sempre, de uma forma ou de outra, utiliza aí um editor de textos. A curva de adaptação de uma ferramenta nova, principalmente um editor de textos, né, como o VI, que não é muito interativo, ela é realmente um pouquinho longa. Então, demanda uma certa paciência, demanda um certo tempo de aprendizado. Isso que a gente vai aprender agora, e vocês vão testar, fazer laboratórios durante a aula ao vivo, vocês vão notar esse resultado só a médio prazo. Então, talvez na semana que vem, vocês vão começar já a fazer alguns scripts e vão perceber que o VI não é tão complicado quanto parece no primeiro momento, ok? Bom, ele é um editor extremamente configurável, terminando um pouquinho de falar do VI, ele é muito configurável, e ele foi criado, como praticamente tudo dentro do Unix, ele foi criado para ser eficiente. Ele não tem interatividade, então você não vai ter muita opção de janelas, etc. Ele é extremamente objetivo, né? A ideia é tornar a tua edição de textos objetiva, confiável, produtiva e confortável. Confortável é uma palavra que eu não costumo usar muito quando se trata de VI, mas depois que você se adapta a ele, você vai ver que realmente é um editor bastante confortável, principalmente para edição de programas, né? Existe uma aprimoração do VI, que é o VIM, que tem em alguns Unix só. Mas eu não vou entrar nesse detalhe novamente porque eu prefiro focar, eu prefiro direcionar todos vocês ao uso do VI, que é o padrão, ok? Estamos falando de Unix, estamos falando de Open Source, então vamos falar de todas as ferramentas que são facilmente integradas e que são padrão em todos os ambientes. Nos cursos de administração específicos de HP, específicos de NX, específicos de Red Hat, aí sim vocês vão ver as nuances de cada ambiente. Agora a gente vai ver o padrãozão, que é o que funciona em todo lugar. O que interessa para a gente agora nessa aula é o VI. Como é que eu executo o VI? O comando é VI, espaço o nome do arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado arquivos. Assim que eu executo o VI, ele vai entrar no programa e vocês vão notar que ele é um editor de textos pouco interativo. Ele é quase nada interativo, porque ele foi criado justamente para aumentar a performance de quem trabalha com programação, quem trabalha na parte de ciências, enfim. Ele é um editor de textos não voltado para o processamento de textos, ou seja, ele não vai ter os recursos que você tem no processador de textos de mercado que a gente conhece. Negrito, incluir figuras, etc. Ele é um editor de textos voltado
para criação de programas, para criação de scripts, e por isso ele vai te dar todas as funcionalidades, todo um pacote de recursos voltado exatamente para isso, para a produtividade em um ambiente de produção. Bom, o arquivo, o VI, ele trabalha em dois modos. O modo comando, né, e o modo de texto. O modo comando, você vai executar os comandos normais aí de um editor de textos, que é gravar, mover página, procurar a ocorrência de palavras ou letras, etc. A gente vai começar de uma maneira bem básica. A gente vai incluir um texto, gravar e fazer algumas operações básicas. É isso que a gente precisa agora. Por ser um editor de textos sem interatividade, pouco interativo, eu particularmente recomendo que vocês façam devagar, ou seja, à medida que vocês forem precisando dos recursos, vão consultando aí o material que a gente disponibilizou, vão perguntando para o professor, ou seja, vão se inteirando, vão se informando, porque à medida que vocês vão usando, vocês vão descobrindo o potencial dessa ferramenta. Eu vou começar então dizendo que para você entrar no modo comando, sempre, padrão, tecla ESC, ESC e o comando. Você tem aí no material, é importante que você imprima esse material, deixe sempre com você em todas as aulas, porque é uma referência importante, vai economizar muito tempo. O comando para inserir é o I, ESC I, eu vou inserir um texto. Então eu vou começar a digitar um texto aqui bem simples, para a gente começar a trabalhar com o VI. Ok? Então a entrada é bem padrão. Eu escrevo um texto, escrevo uma linha, até com Enter. Ok? Ok. Para eu sair do modo de inserção, eu dou o ESC e vou executar um outro comando. Eu vou gravar esse texto agora. ESC, dois pontos, modo comando, W, write. Acabei de gravar o arquivo criado. Então tem lá o nome do arquivo, a quantidade de linhas e a quantidade de caracteres. 4 linhas e 32 caracteres. Esse daí é o meu texto inicial. Ok? Para eu entrar em outro comando, se eu for tentar fazer qualquer coisa aqui agora, se eu for tentar digitar, ele está em modo comando, eu vou sair do modo comando e vou tentar digitar qualquer coisa. Você vê que, né, por coincidência eu apertei o ESC. Enfim, aqui, pronto. Vou sair do modo comando, né, digitar qualquer coisa, ele não vai aceitar. Vou ter que entrar no modo comando. Para eu me movimentar no texto, isso é padrão. Eu posso usar a seta, subir, descer, direita, esquerda. Eu vou incluir aqui, entre o teste e o número 2, eu vou dar um ESC-I, vou incluir aqui um espaço. Vocês podem notar que no final da linha ele mostra o modo que ele está operando, insert, ou seja, ele está em modo de inserção. Então aqui eu consigo inserir o que quiser, teste de nível 2. Acentuação não existe, tá? Se você tentar usar acentuação aqui, ele vai gerar um caractere. Se você usar um comando CTRL, ele vai capturar esse caractere, ok? Não é para processamento de textos, é para edição de textos, para desenvolvimento de programas. Ok? Vou sair do modo de inserção, tecla ESC. Pode notar que a informação no final da tela já saiu, ou seja, ele está guardando um comando. Esse comando eu posso simplesmente teclar o ESC de novo, dois pontos Q de quit, sair. Ok? Opa, não gravei, ele está informando que eu não gravei. A última mudança, eu vou gravar W e ESC, dois pontos Q, sair. Ok? Se eu der lá um ls-l, eu vou ver entre os arquivos que eu tenho lá um arquivo chamado arquivos, que eu acabei de editar. Perfeito? Vamos continuar. Vou entrar novamente aqui no meu arquivo. Vou lá para o final, eu vou usar a seta. Se eventualmente a seta não funcionar, você tem uns comandos específicos aí para você se movimentar, ok? A gente pode usar o Ctrl, a gente pode usar o J, a gente pode usar o K para subir, o L para se movimentar, o H.
Ok? Consultem aí o material. Vou voltar aqui. Eu vou agora executar um outro comando. Eu vou teclar ESC e vou apertar o comando A de append, ou seja, ele adiciona no final. Então tem lá o teste de nível 2. Vou colocar aqui começando agora. Ok? E vou sair. Se eu der, tem vários comandos, né? Entra em modo comando. Se eu chegar lá, dá simplesmente o comando X, ele grava e sai, ok? Esses comandos estão lá na nossa lista. O que é importante, lembrando sempre, é você usar o VI constantemente. Existem outros editores? Existe o Vim, existe o ED, existe uma gama grande de editores de textos para Unix. Mas o VI, ele é padrão em todos os ambientes. Se você se acostumar a usar o Vim, a usar um outro editor que é específico de um Linux, de um Red Hat, se você chegar numa máquina HP, se você chegar numa máquina X, você pode ter alguns problemas aí de adaptação. Então, o que é legal do Unix, principalmente nessa fase inicial, é você entender os padrões. O que você for aprender agora e seguindo os padrões, você não vai se perder em nenhum outro tipo de Unix. Então, se você aprender a usar o VI, você se vira em qualquer ambiente Unix. Se você aprender programação Bourne Shell, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também você vai se virar em qualquer lugar. Então tentem se desprender de algumas ferramentas que a gente chama de proprietária e se apega mais ao que é padrão, ok? Novamente, VI é com o tempo, não tem como você mudar isso. É muito complexo, tem muito recurso. O VI, apesar dessa interface bastante simples, ele é considerado um dos editores de texto mais poderosos do mercado. Ok? É isso aí. Por enquanto, VI é isso. Lembrando sempre, imprimem aí o documentinho que está lá no material de vocês, deixa do lado e isso vai ser uma consulta por um bom tempo aí, até vocês se adaptarem. Ok? Eu garanto que até o final do treinamento, se vocês não aprenderam tudo sobre VI, o que quase ninguém aprendeu até hoje, vocês vão sentir muita facilidade nas operações básicas. Essa é a intenção. A evolução vai conforme o tempo, vai conforme o trato. Ok? Tentem fazer o exercício onde você digita o texto, e esse texto vai ser usado durante o nosso curso. Então, salve o seu texto, faça igual está lá na apostila e vamos seguir em frente utilizando o VI. É isso aí, pessoal.